Surpreendendo novamente ao fazer piadas simplesmente inaceitáveis em relação agora à morte da cantora Preta Gil, como informa. No momento em que o Brasil ainda digeria com o coração apertado a triste notícia da partida precoce de Preta Gil, uma nova situação veio à tona e fez transbordar a dor de uma família já devastada pelo luto. Enquanto todos buscavam forças para assimilar o adeus de uma mulher tão forte e amada, uma atitude inesperada, vinda de um nome já conhecido pelas suas polêmicas, fez acender um sentimento coletivo de revolta. O humorista Léo Lins voltou a ser assunto, e desta vez por um motivo ainda mais controverso. Logo após o anúncio oficial da morte da cantora, uma apresentação em Niterói, no Rio de Janeiro, colocava Léo Lins novamente nos holofotes, mas não pela comédia em si. O que foi dito naquele palco poucas horas depois da confirmação do falecimento de Preta deixou uma multidão perplexa. Quem estava na plateia naquela noite sequer imaginava que presenciaria uma declaração capaz de provocar tamanha comoção e repúdio. O que era para ser apenas mais um espetáculo de stand-up se transformou num episódio marcado por uma fala considerada por muitos insensível e cruel. E o mais impressionante, tudo isso aconteceu enquanto o corpo da cantora ainda nem havia retornado ao Brasil. A dor era recente, crua, viva. Amigos e familiares mal tinham conseguido respirar após o baque da perda e já precisavam lidar com mais um golpe, desta vez verbal. Quem estava próximo de Gilberto Gil relatou que o cantor, ao receber a notícia sobre o que foi dito por Léo Lins, simplesmente não acreditou. Precisou ouvir mais de uma vez para entender que sim, aquela frase havia sido pronunciada e em cima de um palco. O impacto foi tanto que, segundo fontes próximas, Gil ficou profundamente abalado e não demorou a tomar uma atitude. Na noite do dia 20 de julho, o Teatro Kraichet, em Niterói, recebeu mais uma apresentação de Léo Lins, humorista já conhecido por suas piadas ácidas, que frequentemente ultrapassam os limites do aceitável para muitos. A sessão teve início por volta das 22 horas, horário em que o Brasil já chorava a partida de Preta Gil, anunciada poucas horas antes. Foi neste cenário sensível e delicado que uma frase dita por Lins incendiou as redes sociais e trouxe um novo peso ao luto da família Gil. Segundo relatos publicados pelo portal IG, a polêmica começou quando, durante o espetáculo, o comediante comentou que todas as pessoas que moveram processos judiciais contra ele se ferraram de alguma forma. Nesse momento, alguém da plateia gritou o nome de Preta Gil. Em resposta, Léo Lins disparou: "Quem vier me processar vai pegar câncer e morrer." A declaração, feita diante de um público ao vivo, foi interpretada como uma referência direta ao processo movido por Preta Gil contra ele em 2019, após piadas de cunho gordofóbico feitas em shows anteriores. O momento foi descrito por algumas testemunhas como desconfortável, com parte do público rindo nervosamente e outra parte reagindo em silêncio absoluto. O que chama ainda mais atenção é que Léo Lins, talvez prevendo a repercussão negativa, proibiu previamente o uso de celulares no local, prática comum em seus shows para evitar gravações. No entanto, como era de se esperar, a informação vazou e caiu como uma bomba nas redes sociais, especialmente na plataforma X, antigo Twitter, onde internautas se manifestaram em peso. Os comentários variavam entre revolta, incredulidade e pedidos de boicote ao humorista. Não demorou para a notícia chegar aos ouvidos de Gilberto Gil. Segundo informações reveladas por Léo Dias, foi a esposa do cantor, Flora Gil, quem o informou sobre o ocorrido. Ainda em estado de choque pelo falecimento da filha, Gil teria ficado profundamente transtornado ao saber da piada. Fontes próximas afirmaram que ele chegou a passar mal diante da revelação e, logo depois, teria reunido sua equipe jurídica para tomar providências contra o humorista. Essa não é a primeira vez que Léo Lins se envolve em polêmicas relacionadas a piadas sobre doenças, minorias ou tragédias pessoais. Contudo, a fala envolvendo Preta Gil foi para muitos o estopim.
A indignação não se limitou à família Gil, mas ecoou entre artistas, influenciadores e fãs da cantora, que viram na fala um total desrespeito à dor alheia e à memória de uma mulher que lutou até o fim contra um câncer devastador. A reação de Gilberto Gil diante da fala de Léo Lins não foi apenas emocional, foi também estratégica. Mesmo em meio à maior dor que um pai pode sentir, ele decidiu agir com firmeza. Assim que recobrou a calma, entrou em contato com seus advogados e autorizou medidas legais contra o humorista. Para Gil, não se tratava apenas de defender a memória da filha, mas de dar um basta em discursos que ultrapassam o limite da liberdade de expressão e se tornam ataques à dignidade humana. A movimentação dos advogados de Gil indicou que a família Gil não deixaria esse episódio passar em branco. O foco principal era investigar a possibilidade de configurar a fala como crime contra a honra da artista, mesmo após sua morte, além de avaliar a violação de direitos da personalidade e possíveis danos morais. O caso ganhou ainda mais repercussão quando artistas como Paulo Vieira, Marcelo Adnet e até cantores como Lulu Santos se manifestaram publicamente em apoio à família Gil e em repúdio à atitude do comediante. Nas redes sociais, a hashtag Respeita Preta subiu rapidamente para os assuntos mais comentados, reunindo mensagens de carinho, homenagem e principalmente de repúdio à declaração de Lins. Fãs de Preta Gil compartilharam trechos de entrevistas, vídeos de shows e momentos íntimos da cantora com a família, numa tentativa de reafirmar seu legado e proteger sua imagem de qualquer desrespeito. Em paralelo, o canal oficial da família Gil pediu respeito ao momento de luto e não se pronunciou oficialmente até então. A decisão foi clara: agir dentro da lei sem alimentar ainda mais a polêmica, mas também sem permitir que ela se tornasse banalizada. Léo Lins, por sua vez, não se manifestou de imediato. Seu perfil permaneceu em silêncio nos dias seguintes, o que gerou ainda mais indignação entre os internautas. Alguns sugeriram que o humorista esperava o barulho diminuir, enquanto outros cobravam uma retratação pública e direta. O silêncio, no entanto, foi interpretado por muitos como um desprezo ainda maior à dor da família Gil. Em meio a esse turbilhão, a discussão sobre os limites do humor voltou à tona. Até que ponto o riso pode ser justificado? E quando ele se transforma em violência travestida de liberdade artística? O caso reacendeu o debate e colocou Léo Lins no centro de uma das maiores polêmicas de sua carreira, talvez a mais séria até agora.